Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo, que é uma integral tripla. Calcular a integral. O exercício diz o seguinte: calcule a integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 até π, da integral de 0 até seno φ, de 2 cosseno φ, ρ quadrado, de ρ, de θ, de φ. Então, uma integral tripla que nós vamos resolver aí dependendo da ordem que foi colocada, né? A ordem de integração que já foi dada. Perceba que nesse caso aqui a integral, apenas a resolução da integral e a ordem de resolução já foi dada. Nós temos a integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 até π, da integral de 0 até seno φ. E perceba que a ordem de resolução foi dada aqui nos seus diferenciais. A primeira integral é em relação a ρ, então nós temos aqui 2 cosseno φ ρ quadrado, então vou integrar vai resolver essa integral em termos de ρ. Depois resolver a integral resultante em termos de θ, para no final resolver a integral final em termos de φ. Bem, vamos começar a resolver essa questão resolvendo primeiramente essa integral, né? Lembra que a primeira integral que nós vamos resolver é essa. Destacar ela aqui, olha. Nós vamos resolver primeiramente essa integral. O resto nós vamos copiando, né? Vamos destacar aquela integral lá, vamos resolver em termos de ρ, né? Lembra que a integral aqui, se a minha variável, né, essa integral está sendo resolvida em termos da variável ρ, a variável φ é uma constante. Se eu tenho uma constante, eu posso tirar a constante da integral e integrar somente ρ ao quadrado. Na verdade, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 até π. Lembra, uma constante, eu vou tirar da integral, vou integrar somente o ρ ao quadrado, então vou manter a constante, 2 cosseno φ, vezes a integral de ρ ao quadrado. Lembra que é uma integral de potência, que é ρ ao cubo sobre 3. Integral de u elevado a n é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. No caso aqui, ρ ao quadrado, então ρ elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Teorema fundamental do cálculo, dá isso aqui no intervalo de 0 até o seno de φ. Essa é a nossa primeira integral. Lembra que essa integral aqui é integral, né? É essa integral que foi destacada, né? Então nós temos essa integral aqui, que nós estamos resolvendo, né? E o restante nós vamos simplesmente copiar, né? Vezes dθ de φ. Bem, como aqui é a aplicação do teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a π sobre 2, da integral de 0 a π de f de b. O que é f de b? É o ρ igual a seno φ. Então vamos ter aqui, ó, 2 cosseno φ vezes ρ ao cubo. Lembra que ρ é igual a seno φ? Então seno ao cubo de φ dividido por 3. Então esse é f de b menos o f de a, que é ρ igual a 0. Tá? 2 cosseno φ vezes 0 ao cubo sobre 3. Então f de b menos f de a. Tudo isso dθ de φ. Lembra, 0 ao cubo é 0, 0 vezes alguma coisa é 0, então essa parcela aqui vai desaparecer e vai sobrar essa parcela. Organizando isso, nós temos que isso aqui é igual a integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 até π de... Lembra, nós temos um 2 aqui multiplicando, 3 dividindo, vou destacar isso como 2 terços, né? Então, 2 terços vezes cosseno φ
φ vezes seno ao cubo de φ vezes dθ vezes dφ. Nós resolvemos com isso a nossa primeira integral em relação a ρ. Vamos passar agora para a nossa segunda integral. Lembra, são 3 integrais, né? A primeira integral em cima do resultado da segunda, que por sua vez é calculado em cima do resultado da terceira. Então nós começamos a resolver de dentro para fora. Essa integral é isto. Agora vamos calcular essa integral. Integral de 0 até π de 2/3 cosseno φ, seno ao cubo de φ, dθ. Perceba que a integral é em relação a θ, e a função que nós temos é uma função de φ. Então, em relação a θ, isso aqui tudo é uma constante. Então, eu posso tirar da integral e fazer a integral apenas de dθ. Lembra que a integral de dθ é o próprio θ. Então, nós podemos resumir isso fazendo o seguinte. Isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 a π sobre 2, né? De 2/3 cosseno φ vezes o seno ao cubo de φ vezes a integral de dθ, que é o próprio θ, no intervalo de 0 a π. E essa seria a integral que nós estamos resolvendo, de φ. Então vamos resolver a segunda integral. Aplicar aí o teorema fundamental do cálculo novamente, né? F de B menos F de A. Então isso vai ser igual a integral de 0 a π sobre 2 de, aplicando o teorema fundamental do cálculo, exatamente como foi feito no primeiro, né? Aqui, ó, teorema fundamental do cálculo, F de B menos F de A. Lembra que a integral é em relação a θ, né? Fazemos θ igual a π, θ igual a 0. Então vai ser 2/3 vezes cosseno φ vezes seno ao cubo de φ vezes, né, f de b, θ igual a π, vezes π. F de b menos, né, f de a. 2/3 vezes cosseno φ vezes seno ao cubo de φ vezes f de θ igual a 0, vezes 0. Então, a integral disso aqui tudo de φ. Lembra, 0 vezes alguma coisa é 0, então essa parcela aqui vai desaparecer, né? Isso aqui nós vamos organizar, então nós vamos ter uma integral aí que vai ser a integral de 0 até π sobre 2, né? Colocar aqui esse π junto com esses 2/3, ficando 2π sobre 3, né? Então 2/3 vezes π, vezes o cosseno φ, vezes seno ao cubo de φ, vezes dφ, que vai ser igual a... E aí, nós vamos aproveitar aqui que o 2/3 de π ou 2π sobre 3 é uma constante, tirar da integral, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 2π sobre 3 vezes a integral de 0 até π sobre 2 de cosseno φ vezes seno ao cubo de φ dφ, que vai ser igual a... Bem, nós vamos calcular essa integral. Perceba que nós vamos fazer ali uma pequena mudança de variável, né? Lembra que a derivada de seno é cosseno, então nós podemos fazer uma mudança de variável fazendo u igual a seno de φ. E com isso transformar a nossa integral numa integral mais simples. Lembra que se o seno de φ for igual a u,
nós vamos ter u ao cubo. E a integral de u ao cubo é u à quarta sobre 4, a integral de potência. Então nós podemos transformar isso numa integral mais simples e calcular o valor dessa integral a partir de uma integral mais simples em termos de u. Se u igual a seno φ, o du vai ser a derivada de seno, que é o cosseno φ de φ. Percebe que é o que nós temos lá, né? Nós temos u, que é o seno φ, né? Nós temos aqui o u, e nós temos também o du, que é o cosseno φ de φ. Então nós temos u e du. Só que quando eu mexo na integral, também mexo, né? Se eu faço uma mudança de variável, eu estou mudando a minha variável φ para a variável u, eu também mexo nos limites de integração, que 0 e π sobre 2 são valores de φ, e eu quero valores de u, então também vou ter que mudar os meus limites de integração. Então vou ter que pensar o seguinte, ó, se φ for igual a 0, então nós temos que u é igual ao seno de 0. Lembra que u é o seno φ. Se o φ for 0, u é o seno de 0. Como o seno de 0 é 0, u é igual a 0. Agora, se o φ for igual a π sobre 2, que é o outro, né, o outro limite, né, outro limite de integração, o meu u vai ser igual ao seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, então meu u vai ser igual a 1. Com isso eu consigo transformar aquela integral em uma integral mais simples, né? Começando pelo seguinte, tá? Continuando o sinalzinho de igual lá, isso que vai ser igual a 2π sobre 3, né? Eu mantenho minha constante, vezes uma nova integral mais simples em termos de u. Lembra que a minha integral vai variar de se o φ for 0, u igual a 0. Integral de 0 até, se o φ for π sobre 2, meu u igual a 1. Integral de 0 até 1 d. Lembra que u igual a seno φ, então seno ao cubo de φ é u ao cubo, vezes, né? Então, cosseno φ de φ é o meu du. Então, cosseno φ de φ du, vezes du. E aí nós conseguimos resolver a integral de uma maneira bem simples, né? Porque u ao cubo, a integral de u ao cubo é u à quarta sobre 4. Então, isso aqui é igual a 2/3 de π, 2π sobre 3, vezes u elevado à quarta potência sobre 4, no intervalo de 0 até 1. E aí basta fazer f de b menos f de a, aplicar o teorema fundamental do cálculo, que vai ser igual a 2π sobre 3 vezes 1 elevado à quarta potência sobre 4, que é o f de b, né? Fazendo u igual a 1, menos 2π sobre 3 vezes 0 elevado à quarta potência sobre 4. Lembra que 0 é o f de a, f de b, que é o u igual a 1, menos f de a, que é o igual a 0. Só que 0 à quarta é 0, 0 vezes alguma coisa é 0, então essa parcela aqui desaparece. Nós temos uma simplificação aqui que pode ser feita, né? Esse 2 aqui com esse 4 vai sobrar um 2 aqui, e nós temos que o resultado final dessa integral é igual a 1 elevado à quarta potência vezes π. É o próprio π, 3 vezes 2, 6, né? Então, π sobre 6, que é o resultado final dessa integral. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe. Se inscreva no canal, deixe um like e ajude o canal a crescer. Obrigado.